Mas vamos lá, gente, já começou a gravar, então boa noite a todos. Eu vou começar a aula de hoje explicando para vocês, acabei de postar aí no Mural as notas. Então, eu vou explicar para vocês a nota, depois vou corrigir a atividade 9 e aí a gente fecha com o PET CPM hoje. E aí eu já comento algumas coisas aí com relação ao fechamento do semestre. Deixa eu compartilhar. Então, só para vocês entenderem, eu vou pegar aqui da NA, viu, Lucas? Só para explicar aqui pela NA. Tudo bem. Então, como é que eu fiz essa planilha para vocês entenderem? O nome dos alunos aí, as atividades que valeram nota foi a atividade 3, a 8 e a 9 até agora. Aí, para a gente dividir a nota 1 e nota 2, que seria o primeiro e o segundo bimestre, o que eu fiz aqui? Na nota 1, eu peguei atividade 8 mais atividade 3 mais atividade 8, valendo 40% da nota. E somei com aqui soma, né? Por exemplo, 19 dividido por 2 deu 9,5, aí valendo 40% da nota, mais 60% da nota do 8,6. Com isso, a nota do primeiro bimestre, por exemplo, do Ares, ficou 9. Aí, na atividade 9 que eu corrigi, acabei corrigindo hoje, acho que depois do almoço que eu consegui terminar, então vale 9. Aqui, gente, essa nota 2, é que aqui já é a minha fórmula na planilha, tá? Então, aqui ele está considerando 40% de 9, deu os 3,6. Aí vai vir aquela nossa segunda prova, aí vai pegar 60% dessa nota e vai dar a nota 2. Como é que vai ficar a nota do primeiro semestre? Eu vou somar a nota 1 mais a nota 2, os dois que estão em verde aqui, e dividir por 2 vai ser a nota do primeiro semestre. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, Camila e Lucas, se alguém perguntar e tal, porque nem todos estão vendo, pede para assistir o início da aula de hoje, que vai entender a planilha, ok? Então, só tá para a gente fechar a nota do semestre, só falta a gente fazer a prova. Então, é a segunda coisa que eu quero falar com vocês. A professora Cirlei enviou hoje para a gente uma solicitação que os professores fechem a nota do primeiro semestre até o dia 7 de novembro. Quando eu fiz o planejamento, vamos lá, deixa eu abrir o nosso planejamento aqui, deixa eu compartilhar de novo, que aí fica gravado, se alguém tiver dúvida é só ver o início da aula e aí fica esclarecido, a gente não precisa ficar respondendo e-mail. Quando nós fizemos esse planejamento, a Prograde não tinha falado onde terminava o primeiro semestre e onde não terminava o primeiro semestre. Então, eu programei a segunda prova para o dia 4 do 11. Né? Vocês têm isso aí lá no CLES, não tem já o nosso programa da disciplina. Então, está lá, a prova seria dia 4 do 11. Só que não tinha ainda saído esse calendário quando eu fiz. Então, para vocês verem aqui, o semestre, teoricamente, termina no dia 9. Sendo que, por exemplo, está em azul aqui, porque é aquelas, que nem o quarto ano do Comex, termina o quarto ano é só meio semestre. Então, eles têm que ter essa nota agora, né? Eles não vão até o abril, né? Agora, o segundo semestre deles é só estágio. Então, tem outros cursos que têm algumas disciplinas semestrais, etc. Então, o que vai acontecer? Como eu marquei no dia 4 do 11 a prova, que é uma quinta-feira, não dá tempo de eu corrigir e lançar as notas até dia 7. Então, eu vou mudar esta data, que seria no dia 4 do 11, para o dia 25 do 11, ok? Não, desculpe, dia 25 do 10. Tudo bem? Só uma dúvida, professor. Você pretende, mas aquela semana ali,
porque a gente vai ter a semana do saco cheio ali, eu acho, emendada, né, ali em outubro, e daí a gente só volta dia 18. Isso. Como que fica o conteúdo para a prova em relação a isso daí? Você vai manter a delimitação? E se você puder já falar na gravação aí para quem não está assistindo também, né? O que vai entrar e o que não entraria daí no caso? Não, vou falar para vocês aqui, ó. Vamos dizer, os temas que iriam cair, eu vou manter o mesmo. Apenas porque o que acontece, ó? No dia 25, eu ia fazer um exercício, eu ia postar um exercício aqui no dia 21 para vocês, ia corrigir no dia 25, ok? Sobre gráfico de Gantt e o PET-CPM. O que eu vou fazer? Provavelmente no dia 8, ou dia 7, que é quinta-feira, eu poste essa atividade, aí vocês têm até a semana do saco cheio, e no dia 18 eu corrijo. É uma atividade não valendo nota, é só para a gente fixar os conceitos que nós estamos vendo. Então, o que acontece? Hoje é dia 4, nós vamos ver PERT-CPM. No dia 18, eu corrigiria essa atividade do gráfico de Gantt e do PERT-CPM, e nós vamos só complementar o PERT-CPM com o que eu chamo de PERT-custo. Então, aí eu consigo terminar o tema gestão de projetos, para que são coisas que já estão feitas na prova, para mim liberar no dia 25. Na primeira prova, eu fiz a prova durante o horário da aula, né? Tá certo? Começou lá, acho que às 18h30 até às 10h30, eu coloquei. Então, esta prova eu vou fazer diferente. Eu vou postar no dia 25. Quem quiser pode começar no dia às 18h30. Então, no dia 25 não teríamos aula online. Eu posto no dia 25 e vocês podem me entregar até o dia 28, que é na quinta-feira. Ok? Essa segunda prova. Em termos de extensão, isso significa que ela vai ser maior? Não, a prova já está pronta, Lucas. Tá. A prova eu fiz para vocês resolverem dentro das 18h30 às 10h30, ok? Dentro daquele prazo. Ela foi feita para isso. Já está feita a prova, não vou mudar nada. O que cairá na prova? Tá? Então vamos lá. Vai cair localização de unidades produtivas. Na realidade, vai cair gestão da capacidade e gestão de projetos. Eu não vou colocar localização de unidades produtivas, porque é justamente esse exercício que nós fizemos valendo nota. Então, não tem sentido eu pôr na prova de novo isso aí. Então, é gestão da capacidade e gestão de projetos. Esse é o conteúdo da prova. Tá? Ó, pode ver, aqui estava previsto para dia 4/11. Ó. Aí eu tinha previsto, ó, no dia 25/10, o PERT custos. Eu ia corrigir e fazer isso aí. Então, eu vou só adiantar uma semana para poder cumprir essa data que a professora Cirlei pediu para os professores, até o dia 7 de novembro, a fechar as notas do primeiro semestre. Parece que a Prograde pediu, principalmente para o pessoal do quarto ano do Comex e tal, os cursos que tem aí, disciplinas semestrais. Então, Lucas, então vamos resumir aqui para ficar gravado. O que vai cair? Assuntos que cairão na prova. Gestão da capacidade. Então, lembre lá, capacidade disponível, realizada, efetiva, o índice de disponibilidade, índice de eficiência, capacidade para planejamento e lote mínimo. Mais gestão de projetos. O que vai cair na gestão de projetos? Alguns exercícios do gráfico de Gantt. Vamos trabalhar hoje com PERT-CPM. E no dia 18, eu trabalho com vocês PERT-custo. PERT-custo, eu já tenho um vídeo no meu canal que eu fiz há alguns anos atrás para uma disciplina chamada Elaboração e Gestão de Projetos lá da Administração Pública. Então, talvez no dia 8, que é quinta-feira, eu coloque, ou no dia 9, sábado, eu coloque uma atividade que não vai valer nota,
incluindo também o PERT custo, pedindo que vocês deem uma olhada lá no vídeo. Porque aí no dia 18 a gente corrige o exercício, que eu acho que é melhor da gente explicar. Porque o PERT custo, o que vai acontecer? Na verdade, é um gráfico de Gantt onde constam custos de cada atividade. Tá? E aí eu tenho as restrições orçamentárias que a gente fala, ou restrições do projeto. Restrições de custo, principalmente. Né? Então, na administração pública é muito comum eu ganhar uma licitação para construir, por exemplo, uma creche. Aí a prefeitura chega para mim e fala, olha, a verba que eu vou te pagar é de... Eu tenho recursos de... Vou chutar um valor qualquer aqui, R$10.000 por mês. E aí eu tenho que... Eu, como ganhei a licitação, eu vou ter que adequar o meu projeto, meu planejamento, com recursos de R$10.000 por mês, para entregar dentro da data prometida lá para a prefeitura, ou que eu ganhei na licitação. E na iniciativa privada também tem isso. Né? Então, eu coloco esse exercício e a gente corrige no dia 18. Porque aí qualquer dúvida a gente tira aí em sala de aula antes, uma semana antes da prova. Ok? Pode ser assim, gente? Pode ser. Só uma dúvida para a prova, você acha que tem que... e os exercícios práticos resolver no Open Project ou faz no Excel ou enfim, diferente? Eu acho que para a prova, Lucas, vocês podem usar o Excel, é mais rápido e mais prático. Inclusive, Lucas, vou até adiantar para vocês, porque eu comentei, acho que na aula passada, que eu estou até a fim de fazer uma playlist ali usando o Open Project, e o Open Project ele parou o seu desenvolvimento na versão 1.4. Eu descobri que uma outra empresa continuou, como ele era software livre, uma outra empresa continuou com o projeto, já está na versão, acho que 1.7, se não me engano, só que chama... Deixa eu até ver, acho que eu baixei, achei até bem mais simpático, quer ver? Chama Project Libre. Aqui, vou mostrar para vocês aqui. É a mesma, vocês podem ver que é bem parecido com o que eu mostrei para vocês na aula passada, mas ele ficou, vamos dizer, ele ficou talvez com uma usabilidade, né, que a gente fala um pouquinho melhor. Então, aqui ele dividiu projetos, tarefas, tá vendo? Com os ícones um pouquinho melhor apresentáveis, recursos. Então, talvez eu faça aí, quando eu tiver tempo, um tutorial para a instalação. Mas quem baixou o Open Project não tem problema, porque é a mesma. O que eu fizer nesse Project Libre vai ser igual. Aqui, esse aqui continuou a evolução. Então, alguns bugzinhos, por exemplo, lá do PDF, quando eu queria imprimir, ele não imprimia, né? Agora aqui, ele imprime em PDF, né? Ele grava em PDF. Tá? Então, houve correções de bugs e tudo mais. Mas aí depois a gente comenta sobre isso aí. Então, voltando aqui. Então, Lucas, respondendo a tua pergunta, para fazer a prova, utilize o Excel, que eu acho que vai ser mais prático para vocês resolver as questões que precisam usar tanto o gráfico de Gantt quanto o PERT custo. Porque nesse PERT CPM que nós vamos ver agora, a rede eu já deixo desenhada, vocês só vão ter que analisar o planejamento para responder as perguntas. Nós vamos ver a partir de hoje aí. Tranquilo? Então, acho que... vamos lá, os recados de início de aula, então. As notas, está ali, as notas, essa antecipação do dia 4/11 para o dia 25/10, a nossa avaliação e o conteúdo da prova. Então, deixa eu abrir aqui agora para a gente falar do nosso tema de hoje. Professor, Oi, Letícia. eu verifiquei a minha nota, tem uma ali que está errada na planilha. Aí o senhor quer que eu deixe um comentário ou quer que eu fale agora? Como que fica melhor? Manda para mim um comentário, Letícia, que aí depois eu verifico. Posso ter lançado errado ali. Fechou, professor. Tá Obrigada. bom? E também eu deixei a planilha justamente para vocês terem uma noção né, pelo menos quanto que precisa. Para quem não quiser fazer a prova, também fiquem à vontade, tá? Não,
Cada um é responsável pelo desempenho que deseja, né? Professor, eu entrei agora. Que dia que vai ser a prova? 25/10. Ah, beleza. Viu a Letícia, né, que perguntou? Isso, aham. Só que eu vou fazer diferente, tá, Letícia? Em vez de eu fazer só no horário da aula, eu vou liberar às 18h30, mais ou menos, a prova, e vocês têm até quinta-feira para me entregar. Aham, beleza. Que aí, se alguém tiver dificuldade de acesso e tal, fica para... É impossível em 4 dias não poder entregar, né? Então, vamos lá. Eu comentei, nós vimos na aula passada o gráfico de Gantt, só dando uma revisada. Nós tínhamos lá uma construção de uma pequena casa, com as atividades de A até L, com a duração de cada atividade. Vimos que não adianta somar a duração de cada atividade para saber vou somar aqui, para saber a duração do projeto, porque eu tenho o problema das dependências das atividades. Então, aqui dariam 41 semanas, e nós, fazendo o planejamento, vimos que o nosso projeto vai terminar na semana 30. Aí passei para vocês os conceitos de PDI e PDT e de UDI e UDT. E também o de folga livre, folga total e caminho crítico. Comentei com vocês, cuidado com o conceito de folga livre. Até eu falei para vocês aqui, ó, atividade B, falando ao contrário, atividade piso, que é a atividade, deixa eu puxar mais para a esquerda, a atividade F, ela depende que a atividade D termine, que é o esgoto, para ela iniciar, que está aqui, ó, semana 7, semana 8. Essas duas atividades não fazem parte do caminho crítico, mas a folga livre da atividade D é 0. Por quê? Pelo conceito, é a folga, né? A folga livre, o que é? É o número de períodos que eu tenho de folga, desde que não prejudique a PDI da sua sucessora. A sucessora da atividade D esgoto é a atividade F. Então, aqui é essa aqui. Se eu não posso prejudicar a PDI dessa sucessora, a minha folga livre é 0. Porém, a folga total da atividade, aí tem que pegar o conceito de folga total, desde que não prejudique a UDI da sua sucessora, tá? É aqui, ó. Eu tenho 7 aqui no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso atrasar 7 semanas aqui da atividade D, que eu não vou prejudicar a UDI da minha sucessora, que é a atividade F. Ela pode chegar até aqui. Por que ela pode chegar até a semana 15? Porque quem que depende da atividade F terminar para que ela inicie? Atividade I e a F é só atividade I. E a atividade I inicia na semana 16. E a atividade I faz parte do caminho crítico. Ou seja, a PDI e o DI dessa atividade é a mesma. Ela não pode ser alterada. Então, eu posso trazer a atividade F até a semana 15, uma semana antes aqui do início da atividade I. Então, cuidado, tá, gente? Com o conceito de folga livre e folga total. Cuidado. Então, eu quis só rever esse conceito, porque agora nós vamos trabalhar com o PERT, a gente chama de PERT CPM hoje em dia. Eu vou pegar o mesmo projeto da construção de uma casa, uma construção simples, mas antes disso eu quero comentar um negócio com vocês. Então, só para vocês lembrarem. Aqui eu fiz a mesma rede, está feita aqui, numa forma de rede ou malha, que a gente chama. Então, eu vou explicar para vocês qual é a metodologia. Até uns 2 ou 3 anos atrás, eu ensinava os alunos a construírem esse gráfico PERT-CPM. Depois, conversando com alguns clientes, ou mesmo conversando com alguns alunos que já trabalhavam com projetos, hoje em dia a gente não faz mais isso na mão, é muito difícil. Mas eu preciso continuar mostrando para vocês, porque
eu preciso abranger o maior número de possibilidades possíveis do que vocês vão encontrar pela frente, tanto numa empresa quanto num, lembra que eu falei para vocês, em teste seletivo, concursos públicos, etc. Em testes seletivos e concursos públicos, eles ainda cobram esse estilo aqui da gente desenhar, fazer um planejamento de projeto. Tanto em concurso, que exigem gestão de projetos, quanto aqueles que trabalham com administração da produção, ou gestão da produção, ou engenharia de produção. Então, é por isso que eu vou só fazer essa observação para vocês conhecerem. Eu não vou exigir que vocês construam uma rede perto de CPM, mas eu preciso fazer algumas observações para vocês. Vamos lá. Eu vou começar aqui inserindo. Eu vou inserir aqui um... O que acontece aqui? Eu tenho o que a rede ou a malha, né, chama de nó da rede. Eu nem vou centralizar para mim não perder. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem, se não dá, mas eu não vou perder tempo com o que eu quero explicar. Eu tenho aqui, existem várias maneiras de eu representar uma rede ou malha. A mais comum, no livro do Correia, vocês vão encontrar uma outra maneira de representação. Mas a mais comum, que aparece principalmente em teste seletivo e concurso público, é essa que eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho o círculo que a gente chama de nó da rede. O que são os nós da rede? É onde chega, é onde sai, ou onde inicia e onde termina uma atividade. Então, aqui eu tenho o nó da rede número 1 e o nó da rede número 2. Então, eu inicio no nó da rede número 1 e termino no nó da rede número 2. A seta, gente, é que representa a atividade e não, vamos dizer, e não os círculos. Eu não tenho, nesta representação que eu fiz aqui, eu não tenho duas atividades. Eu tenho dois nós da rede e a atividade é representada pela seta. Ela inicia no nó número 1 e termina no nó número 2. Então, é bem comum vocês aparecer assim, né? Atividade A, com 5 períodos de duração. É bem comum isso aqui acontecer. E, muitas vezes, aqui embaixo da seta, é comum aparecer que ele inicia no período 1 e termina no período 5. Então, é bem comum, gente, acontecer isso aqui. 1 e 5. Que seria aqui o nosso PDI e o PDT. Então, isso é bem comum. Então, esta é a maneira correta de a gente construir a atividade. Então, a atividade é representada pela seta e o círculo é onde inicia ou termina uma atividade. O que não pode fazer? O que não pode fazer? Vamos lá. Quando vocês forem construir, ou se vocês virem alguma coisa assim, está incorreto, não está certo. Aqui eu nem vou desenhar os números, eu só quero mostrar para vocês o que está errado. Isso aqui está errado, gente. Eu não posso ter uma atividade, né, ou um nó que inicia e termina nele mesmo. Então, aqui eu teria o nó 1, iniciando e terminando. Então, a setinha ela só vai ter uma única direção. Esta aqui está errado. Isso aqui não pode. Outra coisa que não pode, outra representação que não pode. Isso aqui, ó. Vai. Isso aqui também... Opa, fiz... O vai e volta também não pode. Essa representação não existe. Ela está incorreta. Outra representação. Aqui eu vou ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Espera aí. Eu estou colocando, porque às vezes eles fazem pegadinha nesses concursos e tal. Então, ó, esse tipo de representação, ó, não existe também. Eu fazer esse tipo de coisa. Como é que eu resolvo? Porém, não está errado isso aqui.
Porque ó, eu tenho uma atividade que está saindo. Vamos supor que eu teria aqui atividade A, atividade B e atividade C. Todas essas atividades saem do nó 1. Tá? Como é que eu resolveria esse problema? Né? Eu não posso, tendo essa representação. Eu teria que representar assim. Ó. E aí nós vamos ver um conceito aqui que nós vamos ter que trabalhar hoje com a... Então, vamos dizer que aqui eu vou ter que pôr o número só para mostrar. Aqui é 1 e aqui é o 2. Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Como é que eu teria que fazer essa representação, tá, dessas três atividades que iniciam no nó 1 e vão chegar em algum lugar? Então, eu teria que fazer o seguinte, né, eu tenho que fazer com que todas essas atividades que iniciam no nó 1 terminem nesse nó 4. Como é que eu teria que fazer isso aí? Então, ó, vou pegar o primeiro aqui. Então, inicia, deixa eu diminuir a seta, inicia aqui na atividade 1 e termina na atividade 2. Vamos para outra representação. Vou pegar aqui e daqui para a atividade 3. Aqui, ó, teria que fazer isso aqui, ó, só para eu já vou explicar para vocês. Eu vou desenhar primeiro aqui e já vou explicar para vocês. Está aqui, ó. O que acontece aqui? As três atividades estão representadas por essas setas contínuas aqui. Todas as atividades que iniciam na atividade 1, no nó de rede 1, vão ter como destino o nó número 4. Só que o que aconteceu aqui? Ó? A atividade A, vamos dizer que essa aqui seja a atividade, inicia no nó 1 e termina no nó 2. A atividade B, vamos dizer assim, ela inicia no nó 2 e termina no nó 4. A atividade C inicia no nó 1, termina no nó 3. E como é que eu faço para dizer que ela precisa terminar no nó 4? Se eu fizer uma linha contínua do 3 até o 4, eu não estou representando essa dependência que ela tem da atividade 2 também. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de atividade fantasma, que é uma linha tracejada que ela vai indicar a dependência, ou seja, a atividade 3 ela vai iniciar na 1, ela depende da 2 a terminar também para chegar na 4. Ou seja, uma atividade que indica dependência, porém não tem duração. Nós vamos ver mais, vocês vão ver um exemplo melhor na construção da casa aqui. Eu quis explicar isso aqui porque isso aqui chama atividade fantasma. Ela representa uma dependência, ou seja, vamos supor que isso aqui é a atividade B. A atividade B depende da 1, da 2 e da 3 terminar. Né? Na verdade, ela depende da atividade A e da atividade C terminar para que ela inicie. Tem essa particularidade. E a última representação que eu quero mostrar para vocês que não pode ser feita é isso aqui, ó. Só que não pode ser feito no PERT CPM, em rede esse para cá, esse para cá. Eu não posso fazer esse cruzamento entre atividades. Isso aqui não pode valer. Então, a única que está correta é essa primeira aqui. E essa outra aqui também está correta, essa outra representação. Esta representação, esta e esta não estão incorretas numa rede PERT CPM. Tudo bem? Então, eu só queria fazer essa explicação para vocês, porque, de repente, vocês vão ver um exercício num concurso público tal que faz, principalmente esse cruzamento aqui, não pode. Não existe cruzamento de atividades. Não, tem que fazer uma representação diferente, usando, inclusive, linha fantasma, atividade fantasma. Tudo bem? Dúvidas até aqui com relação a isso? Então, vamos lá. Vamos para a nossa casa lá. Eu vou fazer passo a passo
eu vou construir essa rede, mas vou mostrar para vocês como é que ela ficaria. Então, tenham um pouco de paciência. O professor não é bom aqui nos desenhos, então o computador acaba facilitando a gente. Eu vou deixar sem preenchimento. Então, vamos iniciar a nossa rede. Vou pegar aqui o 1. Lembrando que eu falei na aula passada que as setas não representam, vamos dizer, a seta, o tamanho da seta não representa a duração da atividade, tá? Então, a primeira atividade, que seria preparo do local, com 2 semanas de duração, eu vou fazer desta forma aqui. A atividade A, portanto, ela é atividade A com 2 semanas de duração. Bem, ela inicia no nó 1 e termina no nó 2. Agora eu preciso fazer a atividade B com 4 semanas de duração, que depende da atividade A. Se a atividade A acaba no nó 2, a atividade B precisa iniciar no nó 2. Então, lembre da definição de nó que eu falei agora há pouco. É onde inicia ou termina uma atividade. Para a atividade A, o nó 2 termina. Para a atividade B, o nó 2 inicia. Então, vamos lá. Vamos fazer a atividade B. Fazer o nó 3 aqui. Deixa eu melhorar aqui, gente. Vou passar aqui para baixo, que aí vai dar mais espaço para a gente trabalhar. Aqui vai ser o nó 3. Aí eu inicio no nó 2 e termino no nó 3. E aqui eu vou ter a minha atividade B. Então, lembrando, vou ser repetitivo hoje, para ser bem devagar. E se tiverem dúvida, por favor, ou levante o braço aí para mim ver, ou coloquem no chat. Então, a seta é que está representando a atividade A e que está a atividade B. Pode ver que o tamanho não influencia, está quase o mesmo tamanho, só que um é 2 períodos e outro 4 períodos. Está aqui, 4 períodos. Bom, agora eu tenho um problema, porque tanto a atividade C quanto a atividade D dependem da atividade B terminar para que ela inicie. Ou seja, tanto a atividade C quanto a D vão ter que iniciar no nó 3, que é onde termina a atividade B. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Uma para cá e o outro para cá. Isso aqui é para mim deixar igual está lá no material. Então, aqui vai ser meu nó 4 e aqui vai ser o meu nó 5. Agora eu vou inserir aqui a minha atividade. Atividade C vai sair aqui do nó 3 e vai chegar no nó 4. E a atividade D, que também sai do nó 3, vai chegar na atividade 5. Então, eu teria aqui atividade C e atividade C e atividade D. A D tem 1 período e a C tem 4. Só até aqui ajeitar para ficar bonitinho aqui o desenho. Esse caso aqui, ó, eu vou pôr para o lado de cima aqui da linha, da atividade. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Não teria que ser tracejada o negócio de dependência, a linha não é tracejada? Talvez eu tenha me perdido nessa parte. Ainda não, Lucas, porque a atividade que eu chamo de fantasma, que é a linha tracejada, ela vai indicar uma atividade para informar a dependência, porém não tem duração. E neste caso, eu tenho duração tanto da D quanto da C. Então, eu posso fazer uma representação com linha cheia. Porque a atividade C depende da B terminar. Onde que a atividade B termina? No nó 3.
Então, a atividade C inicia no nó 3 e termina no nó 4. A atividade D depende da atividade B terminar. Onde que termina a atividade B? No nó 3. Então, ela pode sair do nó 3 e chegar no nó 5. Lembrando aqui, ó, isso eu posso fazer. Aqui, ó, é o exemplo que eu dei aqui, ó. Isso pode. O que não pode é fazer essa linha curva aqui, ó, tá vendo? Isso não pode fazer. E nem vai e volta também não pode. Tudo bem, Lucas? Sim. Daqui a pouco nós vamos ver a linha pontilhada. Mais alguma pergunta com relação a isso aqui? Professor, eu poderia colocar a D para cima e a C para baixo? Pode, não tem problema nenhum. Desde que as minhas dependências estejam corretamente representadas, eu posso mudar. Eu não quero colocar o C aqui para cima, eu quero colocar o C para baixo e o D para cima. E vai estar correta do mesmo jeito. O que vai mudar é o daqui para frente se a gente inverter. Por quê? Vamos lá. A atividade E, ela depende da C terminar. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pôr aqui o nó 6. A atividade E, ela vai iniciar no nó 4, que é onde termina a atividade C, e vai finalizar no nó 6. Repara aí no alinhamento aqui, professor. Atividade E com 5 semanas de duração. Aqui. Se eu tivesse colocado o C aqui para baixo, eu teria que colocar o nó 6 para baixo, não é isso? E fazer a mesma coisa. Então, não tá, aí fica a critério de quem está fazendo a rede. Vou assistir, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fazia 2 ou 3 exercícios para vocês construírem essa rede. Nessa atividade que eu vou deixar para vocês, que não vai valer nota, são 3 projetos que vocês podem fazer pelo gráfico de Gantt ou podem fazer pelo PERT CPM. Quem quiser treinar para ver se consegue construir, mas como treino, fique à vontade. Eu não cobro isso de vocês. Na prova, eu já dou esse gráfico aqui, essa rede, que está aqui, e faço algumas perguntas que nós vamos trabalhar hoje. Então, atividade E inicia quando a C termina no nó 4, portanto, a atividade E tem que iniciar no nó 4 e vai terminar no nó 6. Atividade F, ela depende da atividade D terminar. Onde é que a atividade D termina? No nó 5. Então, para toda atividade tem que ter um nó de início e um nó de fim, eu vou pôr o nó 7 aqui para baixo. Essa numeração, gente, deixa eu fazer uma observação para vocês. Essa numeração, ela tem um padrão que é aceito, não tem uma regra escrita, mas normalmente eu faço menção da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, ó, 1, 2, 3, ó, 4 está aqui em cima, a 5 está embaixo. Eu posso pôr o 5 aqui em cima e a 4 aqui embaixo? Pode, gente, não tem assim, isso não vai fazer com que a rede esteja errada. Tudo bem? Então, a atividade F inicia no nó 5 e termina no nó 7. E tem 1 semana de duração. Então, só voltando aí, sendo repetitivo, o tamanho da seta não representa a duração da atividade. Eu tenho o mesmo tamanho praticamente aqui, o E vale 5 e o F vale 1 atividade. Bom, agora vamos para a atividade G. A atividade G, ela depende da atividade E terminar. E a atividade E termina aqui no nó 6. Então, eu vou colocar aqui e vai ser o nosso nó 8 aqui. Então, a atividade G inicia, ela depende da E terminar, a E termina no nó 6, então ela inicia no nó 6 e termina no nó 8. Atividade G com 3 semanas de duração. 3 semanas de duração. Aí.
A atividade H também depende da atividade E terminar. E a atividade E termina no nó 6. Portanto, a atividade H precisa iniciar no nó 6. Então, eu vou colocar aqui, ó. Gente, para construir... Isso, quando não tinha computador, o pessoal preferia construir a rede PERT, porque ela concentrava, era mais fácil do que eu fazer o gráfico de Gantt, principalmente em projetos que tinham muitas atividades. Então, a PERT CPM acabava ficando mais fácil de visualizar e de construir também. Mas com o advento da computação, né, principalmente dos micros e dos softwares de gestão de projetos, então, hoje em dia, você faz quase tudo no computador. Então, mas vocês precisam conhecer isso aqui. A atividade H tem 4 semanas de duração. Eu, particularmente, gosto mais aqui de visualizar e responder algumas questões com a rede do que com o gráfico de Gantt. Então, a atividade H depende da atividade E, então a E termina no nó 6. Então, a atividade H tem que começar no nó 6 e terminar no nó 8. Vamos para a atividade agora I. Bom, a atividade I, ela depende da atividade E e da atividade F terminar. Então, ela depende do E, que termina no nó 6, e do F, que termina no nó 7. Como é que eu vou fazer essa representação? Aqui que eu vou usar a atividade fantasma. Então, como é que eu vou fazer isso aí agora? Só para vocês entenderem. Aqui é o nosso nó 9. A atividade I depende da E terminar, que termina no nó 6, e da F terminar, que termina no nó 7. O que eu poderia fazer? Primeira coisa, representar. E aqui, Lucas, é que eu preciso fazer ela pontilhada. E aqui, eu já vou explicar para vocês, eu faço uma seta contínua. E aqui fica sendo a minha atividade I, com 6 semanas de duração. Aqui, ó. Para vocês entenderem agora. A atividade I depende da F e da E terminar. A F termina no nó 7 e a E termina no nó 6. Então, o que acontece aqui? Ó? A atividade I, com 6 semanas de duração, depende da F terminar, terminou 7, aqui essa seta é contínua, mas como é que se eu tentasse ligar uma seta do nó 6 para o nó 9, estaria errada. Por quê? Porque eu não conseguiria, ao mesmo tempo, deixa eu até fazer um desenho aqui para explicar bem isso aqui para vocês. Se eu fizesse esta representação, eu vou apagar isso aqui, depois eu volto. O que isso aqui está representando? Que esta seta teria uma duração, e não pode. E outra, né? Ela está terminando na atividade 9. E onde está o início? Lembre que eu falei para vocês que eu precisaria que a atividade E e a atividade F terminam e aí inicia. E aqui, ó, que atividade seria essa? Não é aí, não é isso? Então, ou eu colocava aqui, ou eu coloco aqui. Então, a atividade fantasma, ela veio justamente para representar esta dependência que a atividade I tem, ao mesmo tempo, da atividade E e da atividade F. Ou seja, é o caminho da rede que ele está fazendo aqui, ó. Depende da E, da F, e aí sim eu inicio a atividade 7, a atividade I. Lucas, não sei se eu consegui explicar. Sim, agora está mais claro. Está mais claro do que nesse caso aqui, né? Tá certo? Sim. Então, ela não tem representação nenhuma, então eu não posso pôr nenhuma letra, né, de atividade nem duração. Ela só está dizendo, olha,
para mim iniciar a atividade I, eu preciso que a atividade E termine e a atividade 7 termina. E onde termina a atividade E? Na 6 e a F na 7. Professor, Oi. eu poderia fazer essa atividade fantasma voltada para cima e atividade I a partir das 6? Ou tem alguma regra assim para o senhor ter feito desse jeito? Vamos lá. Vamos inverter aqui a situação. Você diz aqui, eu fazer isso aqui? Isso. E aí, logicamente, que aí ficaria aqui, né? Uhum. Estaria correto, não sem problema nenhum. Se a minha rede terminasse aqui, estaria correta. Tá? Tá, obrigada. Tá? Não, aqui não está errado, porque ó, vai depender da F e da E. E aí eu saio com a atividade aqui do nó 6, não é isso? Opa, eu estou apontando na tela, até parece que vocês estão vendo. Vamos lá. É desse jeito que você falou, Kézia, estaria correta essa representação. Porque ó, a atividade I depende da E terminar, que termina na 6, e da 7, que subiu e veio para cá. Como nós temos mais atividades para frente, você vai ver que aí mais para frente daria uma confusão para você fazer as outras atividades. Então, eu vou voltar para a representação original para a gente continuar. Mais alguma pergunta? A próxima atividade, que é a atividade J, ela depende da G terminar, e a G termina aqui na 8, da H terminar. Opa, aqui não é nem 8, né? Eu errei a numeração, gente. Deixa eu acertar a numeração aqui. Aqui é 9, eu acabei pulando ali. Aqui é 9 e aqui é 10. Então, a atividade J depende da G terminar, que termina na 8, da H terminar, que termina aqui no nó 9, e da I terminar, que termina na 10. Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou fazer a atividade J? Vou pôr aqui, ó, um nó mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo alinhar para a seta ficar direito aqui. Vou pôr aqui o nó 11. Bom, eu tenho que fazer com que a minha seta contínua saia de alguma desses três nós. Eu vou fazer a minha seta contínua sair do nó 9. Vamos lá, nó 9. E vai chegar aqui no nó 11. Ok, consegui representar a dependência. Vamos dizer que aqui seja a nossa atividade J. Deixa eu até já ir colocando aqui para me mostrar para vocês. Atividade J. Vou pôr aqui como atividade J, com 8 semanas de duração. Um pouquinho mais para baixo aqui. Bom, só que agora falta representar como a G e a I, né? Como é que a G e a I chegam ali. Então, aí também eu usaria a nossa chamada atividade fantasma. A G eu posso fazer o seguinte, ó, trazer do nó 8 para o nó 9, vou deixar ele com tracejado, deixa eu aumentar a espessura, tracejado. E agora eu tenho que fazer a representação, então a G termina na 8, com uma linha fantasma, com uma atividade fantasma que não tem duração nenhuma, eu consigo chegar no nó 9 e a atividade J está saindo. Então, eu já consegui representar o G e o H, né? Então, a dependência do G e do H, e agora eu preciso fazer a representação do término da atividade 1, que termina no nó 10. Gente, eu não posso trazer a linha fantasma aqui, porque o nó 11 é onde termina a minha atividade. E eu preciso levar essa minha atividade fantasma para onde inicia a minha atividade J. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a linha ali do nó 10 para o nó 9. Também vai ser uma atividade que a gente chama de atividade fantasma. Deixa eu colocar tracejada. Está aqui. Então, aqui, ó, atividade J depende da G terminar,
Então, através deste caminho, a gente chama deste caminho da rede, ela termina. Da H, que é direto, H já termina no nó 9, e daí eu subo uma setinha e venho para cá. Tudo bem aqui, entenderam? Se não, eu volto aqui, gente, não tem problema nenhum. Lógico, vocês não vão precisar construir a rede, mas vocês precisam interpretar quando vocês forem verificar que esta representação da seta tracejada, ela não tem duração nenhuma e nem nome, né? Vocês podem ver que nem nome a gente coloca nelas. Vamos para frente. A pintura externa, a atividade K, depende da I terminar. Então, a I termina na 10, eu posso simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ela termina na 10, inicia no nó 10 e termina no nó 11, com 2 semanas de duração. E, por último, a atividade L, que depende da J, a J termina no nó 11 e o K termina no nó 11 também. Então, basta eu fazer isso aqui. Nó 12. E faço uma seta para representar a atividade L, que é a última atividade do projeto, e que tem 1 semana de duração. L, 1 semana de duração. Então, gente, aqui eu tenho a mesma representação que estava aqui no gráfico de Gantt. Logicamente que aqui estaria quadriculado e tal, estaria o software ali que ficaria mais bonito e tal. Eu tenho no PERT CPM. Dúvidas com relação, volto a insistir, vocês não vão precisar construir, porque hoje em dia, principalmente nós administradores, não vamos usar isso aqui, vamos provavelmente usar software de gerenciamento de projeto, mas eu preciso passar esse conhecimento para vocês, porque pode cair num teste seletivo, num concurso público, num ENAD, que eventualmente, não sei se vocês vão fazer ou não, e aí vai aparecer um gráfico de PERT CPM desse jeito, e vocês precisam saber interpretar. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Então, agora eu vou, para me ganhar tempo, essa aqui é o mesmo gráfico que está aqui, tá, gente? Então, eu vou abrir esta nossa... Eu acho que eu já deixei esse material lá no Classroom. Deixa eu até ver aqui. Espera aí. Já está lá no Classroom, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês? Então, vocês podem ver aqui que é o nosso gráfico que nós construímos aqui no Excel, aqui, sem alinhamento nenhum, olha lá, voltando aqui as linhas fantasma, tá vendo? E aqui não tem representação nenhuma. O que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho aqui a atividade, o período, e aqui a primeira data de início e primeira data de término. Uma vez que a atividade A iniciou no nó 1 e terminou no nó 2, eu tenho a atividade B, com 4 semanas de duração. Então, esse nó terminou no nó 2, ele vai iniciar, essa atividade só pode iniciar no dia 3 e terminar no período 6. Aí a gente pode utilizar a fórmula, né? PDT é igual a PDI mais duração da atividade menos 1. Então, 3 mais 4, 7, menos 1, 6. Então, eu consigo fazer o PDI e o PDT utilizando as fórmulas. Tá? A atividade C depende da B terminar. Se a B termina na 6, a atividade C inicia na 7. 7 com 4, 11. Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, 7 com 4, 11, menos 1 da fórmula, 10. Então, achei PDI e o PDT da atividade C. A atividade D depende da B terminar, portanto, ela só pode iniciar na atividade 7, na semana 7. Como ela tem uma semana de duração, 7 mais 1, 8, menos 1, 7. A atividade E depende da C terminar. Portanto, a atividade E só pode iniciar na semana 11. 11 com 5, 16, menos 1, 15. A atividade F depende da atividade D terminar.
atividade D termina na semana 7, então a atividade F só pode iniciar na semana 8. Isso usando programação, que a gente chama de planejamento mais cedo. Ela vai iniciar na semana 8, mais 1, 9, menos 1, 8. Opa! Atividade G. Atividade G depende só da E terminar, porque essa setinha está para baixo. Então, a atividade G não depende da atividade F. Ela depende da atividade E. A atividade E termina na semana 15. Portanto, a atividade G inicia na semana 16. 16 mais 3, 19, menos 1, 18. A atividade H também só depende da E, porque a setinha está para baixo, ela não está para cima. Se ela tivesse para cima, tanto a atividade G quanto a atividade H dependeriam da E e da F terminar, e não é isso que está lá no nosso planejamento. Como a atividade H depende só da atividade E, a atividade E terminou na semana 15, eu posso iniciar na semana 16, 16 mais 4 semanas de duração, 20, menos 1, 19. Agora sim, atividade I. Atividade I depende da atividade E terminar, que está aqui a seta, e a atividade F terminar. É aqui que é o interessante, que eu gosto mais de utilizar o PERT CPM. Quem que termina mais tarde? A E ou a F? A E. A E termina na semana 15, portanto, a atividade I só pode iniciar na semana 16. 16 mais 6, 22, menos 1, 21. Atividade J. Atividade J, a gente vai lá na tabela, não, aqui a gente consegue enxergar. Atividade J, do jeito que está aqui, eu sei que depende da atividade G terminar, está aqui, ó, o caminho dela, ó. A atividade G vai para o nó 8, depois para o nó 9 aqui. Então, a J depende da atividade G, depende da atividade H e depende da atividade I, porque aqui ó, tem uma linha fantasma, aqui devia até ser vermelha, depois eu vou corrigir, subindo aqui para o nó 9. Qual desses três termina mais tarde? O G termina no 18, o H no 19 e o I no 21. Portanto, a atividade J só pode iniciar na semana 22. 22 mais 8, 30, menos 1, 29. A atividade K só depende da atividade I terminar. A atividade I termina na 21, eu posso terminar na 22. 22 mais 2, 24, menos 1, 23. E, por último, a atividade L, que depende da atividade. A atividade L depende da J terminar, porque a J termina na 11, ó. É a J, linha contínua. E a K terminar, tá aqui, ó. J e K. Qual que termina mais tarde? A J, semana 29. Portanto, a atividade L só depende da atividade, só pode iniciar na semana 30. 30 mais 1, 31, menos 1, 30, da fórmula. Então, aqui eu consigo construir um planejamento mais cedo, que a gente chama em PDI e PDT, e aqui eu consigo visualizar os caminhos da rede, e aqui eu vou depois até que abrir, deixa eu voltar para a nossa planilha, que agora vai ficar melhor para a gente eu mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu sair e entrar na planilha nossa aqui. Ah, mas aqui, desculpe, não vai dar certo. Vou ter que mostrar por aqui mesmo. Eu não coloquei os PDI e PDT ali. Bom, uma das definições de caminho crítico que nós vimos é o caminho mais longo da rede. Então, se eu somar aqui o caminho A, B, C, E, desce para cá, ó, tá em vermelho. I, sobe para o J. E L, se eu somar essas durações, então, 2 com 4, 6, com 4, 10, com 5, 15, aí desci aqui, ó, com 6, 21, subi para cá, com 8, 29, com 1, 30. 30 semanas é o caminho mais longo da rede. Nós vimos isso na aula passada através do gráfico de Gantt. Então,
este é o caminho crítico através do conceito do caminho mais longo da rede. Que outro caminho esta rede poderia seguir? Ela poderia seguir do A para o B, do B para o D, não é isso? Ó, eu estou descendo aqui, ó. Deixa eu apontar aqui para vocês entenderem. Do A para o B, do B para o D, do D para o F, do F para o I, do I para o K, do K para o L. Esse aqui é um segundo caminho da rede. Então vamos lá. 2 mais 4, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 6, 14, mais 2, 16, mais 1, 17. Então, este caminho que eu mostrei para vocês aqui, ó, não é caminho crítico, porque ele vai durar 17 semanas e não 30, que é a duração do projeto. Vamos para um terceiro caminho. Do A para o B, do B para o D, do D para o F, do F para o I, do I eu vou subir aqui, então, para o J, e do J para o L. 2 mais 4, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 6, 14, subir, 14 mais 8, essa seta não tem duração, 14 mais 8, 22, mais 1 do L, 23. Também não é o maior caminho da rede. Qual outro caminho que eu posso fazer? Do A para o B, do B para o C, do C para o E, do E para o H, do H para o J, do J para o L. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 4 do H, 19, mais 8, 27, mais 1 do L, 28. Também não é caminho crítico. Vamos para um. Aqui é nós, quarto, agora vamos para o quinto caminho. Do A para o B, do B para o C, do C para o E, do E para o G, do G para o J, do J para o L. Vou somar também aqui para vocês. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 3, 18, mais, ó, desceu aqui, 8, 18, 26, mais 1, 27. Também não é caminho crítico. E o último caminho que eu tenho aqui é o caminho A, B, D, F, I, sobe, J e L. Esse nós não fizemos. Não, esse nós fizemos. Eu não fiz esse aqui, ó. A, B, C, E, desce, I, K e L. 2 com 4, 6, com 4, 10, com 5, 15, desci 21, 23, 24. Então, gente, pelo primeiro conceito de caminho crítico, que é o maior caminho da rede, eu consigo descobrir que é o A, esse que está em vermelho, né? É o A, o B, o C, o E, o I, o J e o L. Se eu voltar lá na nossa planilha do Gantt, aqui está aqui, ó, A, B, C, E, I, J e L. Está aqui, ó, caminho crítico que nós achamos lá no gráfico de Gantt. Mas eu acho que tem uma maneira também mais fácil do que eu ficar contando os vários caminhos. Eu posso ver aquele caminho onde a folga total é zero, ou seja, eu não tenho folga entre as atividades. E qual é esse caminho? Aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó. E aí talvez fosse interessante também poder, que se vocês quiserem, vocês podem fazer isso aqui usando o UDI e o DT, última data de início e última data de término. Mas, usando esse conceito, que é a sequência das atividades na qual a folga total é zero, então eu tenho aqui, ó, do A para o B eu não tenho folga nenhuma, né? 2 para o 3. Do 6 para o 7, aqui, ó, eu poderia ir tanto para o C quanto para o D. Se eu for pelo D, o que vai acontecer? Vai chegar no F, eu não tenho folga nenhuma. Do F, qual é o próximo? O I, opa, do 8 para o 16, ó, eu já tenho uma folga do F para o I. Então, este lado da minha malha, da minha rede, eu já descarto de ser caminho crítico. Certo? Por quê?
Porque eu tenho uma folga entre a atividade F e a atividade I. A gente consegue visualizar rapidamente isso. Então, descartei que o caminho crítico passa pela atividade D. Então, vamos para cima. 2 vai para o 3, do 6 para o 7, do 10 para o 11, do 15 para o 16, 16, 16. Então, eu poderia aqui ir para a atividade G, né? Do 16 para o 18, aí qual que é a próxima atividade depois do G? É o J. Do 18 para o 22 eu tenho folga, então o G não pode fazer parte do caminho crítico. Opa, então vamos para o seguinte, para o caminho, vamos pegar aqui o E para o H. Do H vai para o J, não é isso? Está aqui, ó, setinha. O H termina no 19 e o J termina no 22. Opa, tem folga. Então, o H também não pode fazer parte do caminho crítico. Qual que é o próximo caminho que eu tenho partindo do E? Opa, é descer para o I. 15. Veio para cá, terminou no 16. Não tem folga. Opa, o I faz parte do caminho crítico. Seguindo. Do I eu posso ir para o K. Não tem folga. Então, o K poderia fazer parte do caminho crítico. Só que depois do K vem o L. E do 23 ao 30 eu tenho uma folga. Não é isso? Portanto, o K não pode fazer parte do caminho crítico, porque existe uma folga entre o K e o L. Opa, qual é o próximo caminho que eu tenho? Subir e vir para o J. Do 21 para o 22, não tem folga nenhuma. Do J termina no 29, do 29 para o L, que é o 30, não tem folga nenhuma. Então, meu caminho crítico vai ser do A para o B, do B para o C, do C para o E, do E para o I, do I para o J, através daqui, ó, J, do J para o L. Eu, particularmente, acho mais fácil de visualizar caminho crítico na rede perto do CPM do que eu enxergar isso aqui. Vocês viram que nós fizemos, principalmente quando eu tenho atividades que iniciam juntas, né? Vocês viram a dificuldade que nós tivemos para descobrir qual era o caminho crítico. Vocês vão ver nessas atividades que eu vou passar para vocês aí como atividade não avaliativa, né? Faz quem quiser. Então, particularmente, aí é uma opinião do professor, para muitas soluções de assuntos, eu prefiro, principalmente para mim descobrir as folgas entre atividades e folga e caminho crítico. Então, aqui, por exemplo, eu sei que atividade D e atividade F, 7 para 8, não tem folga livre. Não existe folga livre entre essas atividades. Só que aqui eu consigo ver que a atividade F, a única atividade que depende da atividade F terminar para ela iniciar é a atividade I, está aqui, ó. Então, da 8 para 16, eu tenho uma folga. Tem uma folga livre e folga total, inclusive, que é igual. Se eu posso puxar essa atividade, que ela inicia e termina na 8, mas ela pode vir para terminar, iniciar na semana 15, consequentemente a D, eu também posso terminar na semana 14. Então, eu sei que a folga total da atividade D é de 14 semanas, de 7 semanas, desculpe. Eu posso iniciar a UDI dela, vai lá para 14. Tá? Então, eu acho mais fácil de visualizar na rede PERT CPM do que na rede, no gráfico de Gantt. Principalmente quando o projeto tem várias atividades. Aqui nós estamos falando o quê? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atividades. Imaginem um projeto aí com 100 atividades, né? Para fazer no gráfico de Gantt, vocês vão ver que às vezes confunde mais do que fazendo no PERT CPM. Qual é o problema da rede aqui, do PERT CPM? É o construir, né, esse gráfico. Porque, poxa, o D é para cima ou é para baixo? O C é para cima ou para baixo? A atividade fantasma, é tudo mais difícil de construir. Lógico que com a experiência, a gente acaba praticando. Eu, por exemplo, quando eu iniciei com projetos lá na indústria de imóveis, na década de 80, eu tinha que fazer isso na mão, né? Porque
Pra você ter ideia, eu fui trabalhar na indústria de móveis, acho que em 1985. O primeiro PC chegou no Brasil em 1986. Então, eu tinha um equipamento lá chamado Tropos, que era um computador de 8 bits, né? Hoje a gente fala de 64, eu trabalhei num de 8 bits, que não dava para fazer, não tinha software de gestão de projeto que fizesse esse tipo de desenho. Então, a gente tinha que fazer na mão isso. No começo, eu apanhava bastante, gente, porque eu aprendi a fazer na mão. Eu errava, tinha que apagar, era no lápis e na borracha, para vocês terem uma ideia. Até que eu peguei o jeitão. Fiquei mais de 15 anos sem desenhar a rede perto de CP, porque depois a gente começou a trabalhar com software. Então, quando eu ia ensinar os alunos, até eu me atrapalhava. Mas depois que eu relembrei do que fazia, eu já achei mais facilidade de fazer. Nas atividades que eu vou propor para vocês fazerem lá, não precisam desenhar a rede perto de CP. Vocês podem responder as perguntas que eu vou fazer, vocês podem responder pelo gráfico de Gantt. Mas aí, na aula que eu for corrigir o exercício, eu vou mostrar para vocês a construção da rede, só que eu já vou mostrar pronto, e vocês vão ver que, putz, se eu tivesse que construir isso aí, era muito mais difícil. Mas, na verdade, eu vou dar a rede assim, desta maneira, por exemplo, para vocês, e vou fazer a pergunta. Por exemplo, uma pergunta que eu poderia fazer: qual é o caminho crítico? Dando exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Sem essa... Na verdade, deixa eu até mostrar. Nós iríamos trabalhar da seguinte maneira: eu ia dar essa rede aqui para vocês, dessa maneira aqui, ó, que está aqui, e ia perguntar para vocês qual é o caminho crítico. Então, vocês teriam que colocar aqui o PDI e PDT de cada atividade, né, para poder descobrir qual é o caminho crítico. Aí eu posso fazer uma pergunta: qual é a folga livre da atividade F? Qual é a folga livre da atividade D? Quanto tempo esse projeto dura? São perguntas que eu posso fazer dando esse gráfico aqui para vocês. Exatamente como que está aqui na planilha. O que vocês acharam? É mais difícil? É mais fácil? Gostaria da opinião aí de alguém aí. Kézia. Eu ia falar mesmo. Eu particularmente gostei bastante desse método. Achei que é mais tranquilo, assim, bem legal de fazer até para construir. Deixa eu pôr aqui, ó, quer ver? Aqui a gente tem o gráfico de Gantt, né? Deixa eu deixar ele bonitinho aqui. Esse aqui seria o nosso gráfico de Gantt. E esse aqui seria o nosso gráfico PET-CPM. Dessa maneira. Beleza. Lucas, eu vou dar uma opinião particular. Né? Cada um. E nós temos ainda aquele quadro de atividades, que é esse quadro aqui. Eu nem vou entrar em detalhes aqui com vocês, porque tá aqui, ó, é o quadro de programação das atividades, que nem gráfico tem. Vocês, pela fórmula, vocês conseguem construir esse gráfico. Como eu não vou cobrar ele na avaliação de vocês, então eu não vou nem... Quem quiser, dê uma olhada lá no material, mas basicamente é pela fórmula que a gente constrói esse quadro, tá? Mas eu, particularmente, gente, eu acho mais fácil de analisar o projeto com a rede PERT-CPM. Mas também acho que, para construir o planejamento, o PERT-CPM é mais fácil. Primeiro, porque a gente tem o software. E segundo, que se eu não tiver o software, com uma planilha Excel, qualquer planilha de dados, né? Pode ser lá do LibreOffice e tal, eu consigo construir o gráfico de Gantt. E a visualização na tela talvez não fique melhor, eu tenha que diminuir aqui para ver todo o projeto. Imagine que eu tenho um projeto lá com 100 semanas ou 100 períodos, né? Essa planilha vai lá para a direita, ou teria que fazer em duas para imprimir e colar um papel no outro para visualizar. Tem as suas limitações. Mas para construir, esse aqui é mais fácil. Esse aqui precisa de habilidade, ou seja, a habilidade a gente só conquista praticando, não é isso? Então, é mais difícil de construir por causa daquelas regrinhas que eu mostrei para vocês, né? Por causa destas regras aqui. Mas, para analisar, eu acho mais fácil analisar através de uma rede PERT-CPM. Tudo bem?
Professor, eu que gosto mais de mexer no Excel, preferi o primeiro modelo. O do gráfico de Gantt, né, Thiago? Sim, eu É, achei bem tranquilo, assim, embora seja... basicamente, nós vamos trabalhar com o gráfico de Gantt, né? Na próxima aula que nós vamos ver o PERT custo, apesar de chamar PERT, né, CPM, e o PERT, uma das premissas do PERT é justamente eu ter os nós da rede, mas vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês o PERT custo utilizando o gráfico de Gantt, que é muito mais fácil didaticamente de eu mostrar para vocês. E, gente, volto a insistir para vocês. Hoje em dia, eu tenho software no dia a dia da empresa que trabalha com projetos. Muito provavelmente vocês vão trabalhar com algum tipo de software de gerenciamento de projetos. Mas se vocês pegarem uma rede pequena, uma empresa muito pequena, que não tenha recursos para comprar ou adquirir, já mostrei para vocês um software que é livre, que não tem custo, não é isso? Pelo menos não tem custo monetário, né? Às vezes tem o custo da curva de aprendizagem. Vocês podem utilizar um software livre na pequena empresa, que aí não tem desculpa de não tenho capacidade de investir no software da Microsoft, de gerenciamento de projeto. É isso que vocês vão usar no dia a dia de vocês de gestão de projetos. Mas eu não posso pensar em vocês só dentro da empresa. Eu tenho aqueles alunos que eu quero ser funcionário público. E vai prestar um concurso público que vai aparecer um negócio desse, nunca vi isso na faculdade. Então, não, eu tenho que explicar isso aqui para vocês, e é muito cobrado isso aqui nessas situações, tá, gente? Então, por isso que eu preciso passar essa informação para vocês. Tudo bem? Gente, então, a princípio, hoje eu queria fechar esse assunto de PERT CPM. Estou dando exemplo para vocês. Imaginem que é exatamente isso aqui. Vocês nem teriam isso aqui. Na realidade, imagine uma questão, vamos por lá, da avaliação, ou uma questão de concurso, ou de ENAD da vida. Opa, fiz besteira aqui. Vocês não teriam essa... Isso aqui estaria... Quer ver? Vou até fazer. Vai aparecer assim para vocês. Eles vão pegar e dar esse gráfico aqui para vocês. Deixa eu até aumentar um pouco. Eles vão passar isso aqui para vocês. É mais ou menos assim a questão em concurso público ou ENAD aqui. Aqui eu não vou conseguir. Dada a malha ou a rede, eles podem falar malha, gente, ou rede, tá? Dada a malha PERT CPM ou dado a rede PERT CPM abaixo, determine o caminho crítico da rede. Então, vocês vão ter que descobrir. Aí vocês têm que lembrar do conceito de PDI e PDT e vir aqui fazer. A atividade aqui começa na 1, termina na 2. A B depende... Aqui já saiu até fevereiro aqui, né? Ok, vocês vão ter que construir a rede em cima de datas para saber qual é o maior caminho da rede. Uma outra maneira de fazer, vou pegar aqui um exemplo, usando tabela, tá? Então, quais são os caminhos dessa rede? Eu vou fazer aqui, A, B, C, E, G, J e L. Esse é um caminho da rede. Então, eu poderia vir aqui e aí contar. 2, 6, 10, 15, 18, 26, 27. Esse caminho tem 27. Qual o outro caminho possível dessa rede? A, B, C, E, H, J e L. É o que eu mostrei para vocês lá, mas eu vou repetir para ficar bem fixado isso aí. Isso eu cobro, tá, gente? Então, por isso que eu vou repetir aqui para vocês. Então, 2 com 4, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 4, 19, com 8, 27, com 1, 28. 28. Vou para um terceiro caminho possível nessa rede. A, B, C, E. Aí eu vou ter que descer para cá, vou descer por aqui. I. Vou vir para cá, K.
e L. Tá? Então, é um outro caminho. São 2 com 4, 6, com 4, 10, 15, desci o I 21, 23, 24. Vamos para um outro caminho. Vou aqui o A, o B, o C, o E, o I. Aí vou subir aqui, ó. Vou subir aqui o J, o I, o J e o L. Vamos lá. 2 com 4, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21, subir 21, 29, com 1, 30. Opa, 30. Tudo bem, mas eu ainda não sei, né? Tem mais caminho na rede? Tem, né? Não vai parar no 30 aqui, né? Qual é o outro caminho que eu tenho? Do A para o B, do B para o D, do D para o F, do F para o I, do I, vou subir aqui, ó, do I, vou subir pelo 9, J e L. Vamos lá. 2 com 4, 6, com 1, 7, com 1, 8, com 6, 14, subir, 14 com 8, 22, mais 1, 23. Outro caminho que eu tenho nessa rede. O A, o B, o D, o F, o I, o K e o L. 2 com 4, 6, com 1, 7, com 1, 8, com 6, 14, com 2, 16, com 17. Tem mais algum caminho que eu tenha esquecido? Não. Eu lembro, não. Então, nesta rede, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos. Qual é o caminho crítico? Aquele que tem que é o maior caminho da rede. Está aqui, ó. Então, é o A, B, C, E. Esqueci de uma vírgula aqui, deixa eu corrigir. Do I e do J. A outra maneira é fazendo lá o PDI, PDT e ver aquele que não tem folga nenhuma, que vai ser esse aí também. Tá certo? Então, são caminhos que eu tenho para analisar minha rede, meu projeto e tomar decisões. Então, eu sei que qualquer um desses caminhos aqui, a folga total não é zero. O único caminho que a folga total é zero é este caminho aqui, que é o caminho crítico. Posso ter mais do que um caminho crítico? Posso. Minha rede pode começar com mais de uma atividade? Pode, já mostrei para vocês na aula passada, né? Eu posso ter duas atividades que terminem a rede? Posso. Eu poderia ter uma situação desse tipo aqui, ó, que a atividade J e L terminassem a rede. É possível isso, tá? O que é importante, gente? Que eu entenda as dependências que eu tenho aqui das atividades. E, se eu estou falando de rede PERT CPM, que os círculos são onde inicia e termina uma atividade. Então, a atividade J depende da G, da H e da I terminarem. Então, eu preciso ter um desses nós, somente um desses nós, iniciando a atividade J. E aí eu vou representar a dependência com o que a gente chama de atividade fantasma. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Eu quero só mostrar mais uma coisa para a gente terminar a aula de hoje. No material que eu mostrei para vocês, material didático, aqui, capítulo 9. Eu só quero mostrar, com relação ao PERT CPM, vocês podem encontrar em algum material bibliográfico, ou mesmo em concursos. Esse aqui é um tipo de representação, tá? Que é esse que nós vimos. Tá? E aí, ó, tem um que ele coloca o início, e aí as atividades aqui são representadas pelo círculo. Tá? É muito difícil vocês encontrarem esse tipo de representação, onde eu tenho o início e o fim,
E aí as atividades são o círculo e a seta representa a dependência. Mas esse aqui é comum, ó, gente. Eu tenho um círculo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco mais, não sei se está fácil de vocês verem. Mas aqui, ó, esse aqui é comum também vocês encontrarem, não em concurso público, mas em teste seletivo, alguma coisa aí, para vocês encontrarem. Eu tenho o círculo, no centro do círculo eu tenho o número ou o nome da atividade, ou a letra que representa a atividade. Aí eu tenho o PDI, ó, data mais cedo de início e a data mais cedo de término. Então eu tenho o PDI do lado esquerdo superior e o PDT do lado direito superior. E aqui em cima eu tenho a duração da atividade. Então fica assim, ó, que nem está aqui, ó, 3, atividade 2 tem duração de 3 períodos, inicia no período meio e termina no período 3,5. Então 5 mais 3, né? 3,5 menos 1 iria dar 2,5. Então cuidado também lá com aquela fórmula, funciona naquele método que eu ensinei para vocês, tá? Quando tem, vamos supor, atividades inteiras, né? Tá? Então, vocês podem encontrar alguma representação desse tipo. E quando eu tenho aqui, ó, 0, 0 e 0, é porque é o início, seria, vamos dizer, atividade, né, o início do projeto, e deve ter o fim. Deixa eu ver como é que ele representa. Isso aqui eu quase... E o fim termina aqui, ó. Então, eu já sei que essa atividade, esse projeto tem 8 períodos de duração. E complementando, no quadrante aqui de baixo, aqui, ó, do lado esquerdo inferior, eu tenho a UDI, ó, data mais tarde de início, e no quadrante inferior direito, eu tenho a UDT, data mais tarde de término. Então, eu consegui... Isso aqui, talvez, em alguns lugares, vocês encontrem esse tipo de representação. Mas, até hoje, o que eu mais vi em concursos e testes, ou concurso público, etc., é esse tipo de representação. Tá ok? Então, só quis mostrar para vocês, porque existem outros. Como existe também um chamado ROI, com Y, né? Assim, ó, vou escrever aqui, que é um método francês. Não é o ROI que vocês veem em AFO lá, né? Que é retorno do investimento. Esse aqui é diferente. É o nome da pessoa que... Eu esqueci, acho que é Henry Roy, eu não lembro o primeiro nome dele, que são quadrados. Em vez de eu representar com círculos, eu represento com quadrados. Quem teve curiosidade de ver lá o Open Project, quando eu faço um projeto pelo Open Project, e eu mando ele representar pela rede PERT, vocês vão ver que em vez de círculo, ele faz quadrados e coloca o PDI, PDT, a duração, tudo dentro do quadrado. Então, é um outro método, né, que existe, que foi esse Roy aqui, é um francês, que desenvolveu. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fico à disposição aí de vocês. Caso contrário, terminamos a aula de hoje. Lucas, e a Camila está aí ainda? Alguma dúvida com relação lá à nota, à prova, que precisa esclarecer? Agora eu já mandei no WhatsApp lá, eu já dei os recados, os principais, e falei que qualquer dúvida era para assistir o início da aula. Então, voltou o WhatsApp? Voltou. Está voltando aos poucos. Que bom, então. Não, então, beleza, né? Então, qualquer coisa, assiste o início da aula, que dá para representar. Semana que vem nós não temos aula, não é isso? Que é aquela semana do saco cheio lá. Aí, dia 18, só que eu vou postar na quinta-feira, no final de semana eu vou postar atividades, faz quem quer, e eu vou corrigir no dia 18, dia 18, né? Que é a outra segunda-feira. No dia 18, eu corrijo que vamos dizer que seria uma revisão, tanto de Gantt quanto de PERT CPM. Logicamente, quase certeza que vocês vão fazer
pelo gráfico de Gantt, que é o que o Thiago falou, é mais fácil, e vou pôr um link de um vídeo lá para o PERT custo. Então, eu inicio a aula do dia 18, mostrando para vocês a resolução das atividades, e uma delas vai ser sobre PERT custo, que aí eu explico isso aí, porque tem uma questão na prova que é sobre PERT custo. Então, eu preciso explicar no dia 18 esse modelo, tá bom? Se não há mais dúvidas, desejo a todos um bom final de semana e uma boa semana aí do saco cheio. E nos falamos no dia 18 novamente. Oi, Lucas, diga. Eu ia perguntar o seguinte, se desse trecho que você está dando agora, se tem aula do ano passado, aquelas que você lançou no YouTube? Não sei se no ano passado você chegou nessa parte. Não, eu até cheguei, mas eu até nem lembro, eu não sei se eu tenho acesso. Na verdade, Lucas, falando bem a verdade para você, quando eles fecharam o ano, né, eles tiraram as disciplinas e deixaram só de 2021. Por isso que esse ano antes eu compartilhava o Google Drive, não é isso? Sim. Eu fazia o compartilhamento do embutida no YouTube, Isso, agora eu falei, putz, e agora? Onde está, né? Então, agora, esse ano eu estou gravando, editando para tirar o rosto de vocês e tal, e jogando para o canal do YouTube, que aí o ano que vem, se eles fizerem a mesma coisa, ou voltar presencial, pelo menos aí os alunos têm um material extra aí para estudo, Lucas. Eu vou ver se eu consigo acessar o Google Drive do ano passado. Se eu conseguir, eu compartilho com vocês isso aí. Porque vai que quando eu estou fazendo exercício ou estou estudando, aparece uma dúvida e tal, e vai que eu acho nesse recurso a mais, né? Isso, algum aluno que teve a dúvida, eu respondi. Eu vou dar uma olhada, Lucas. Se eu tiver, eu deixo compartilhado com vocês isso aí. Um bom final de semana, uma boa semana, né? Um bom final de semana, uma boa semana lá de saco cheio.